começa a estudar a filosofia portuguesa, quem tiver interesse pelo tema, vai entrar numa espécie de labirinto do qual é difícil sair se não tiver esta chave. A filosofia portuguesa, como tem sido dito, põe-se desde o início como intuito estudar o modo de ser português, a identidade portuguesa, e por isso é fundamental proceder a uma distinção de início. Uma coisa é o que diferentes pensadores portugueses pensam, os diferentes sistemas que cada pensador da filosofia portuguesa elabora, mais ou menos engenhosamente, mais ou menos criativamente. Outra coisa é aquilo que se procura descobrir que seja a filosofia portuguesa, que procura ser o mais fiel possível ao modo de ser português, independentemente de este ou aquele filósofo terem uma tendência mais para um lado ou mais para o outro. A filosofia portuguesa parece ter-se esquecido com o tempo desta sua missão essencial e ter ficado um pouco perdida naquilo que cada filósofo quer dizer. Isto tem sido um obstáculo para a compreensão daquilo que procura ser a filosofia portuguesa. É legítimo que cada pensador tenha um modo de olhar para o mundo, é legítimo e expectável até, mas não se pode confundir com a tarefa de olhar para Portugal, para a história, para a literatura, para as obras de arte e procurar encontrar as constantes, aquilo que será próprio do modo de ser português. Porque é evidente que há um modo de ser português, como há um modo de ser espanhol, como há um modo de ser francês, todos sabemos isso. E isto pode ser, de certa maneira, sintetizável filosoficamente, num conjunto de características mais ou menos flexível. E esta é a tarefa por excelência da filosofia portuguesa, mais necessária do que nunca hoje em dia, porque se foi necessária quando foi formulada, e aí, se pensarmos ainda no tempo de Sampaio Bruno, formulada de uma forma implícita e depois explicitada por Álvaro Ribeiro, quando vemos as épocas, percebemos que foram épocas de crise e de procura de sentido do país, não é? E justamente hoje essa crise põe-se, eu diria que aumentou exponencialmente, também porque há um preconceito sobre este tema, um preconceito sobre falar sobre a identidade portuguesa, por causa da nossa história mais recente, tornou-se difícil. Quando conversamos com pessoas de outros países que não tiveram a nossa história, não têm esta dificuldade, acham natural nem sentem quase necessidade de se pensar a identidade do seu país, porque muitas vezes essa identidade ainda se mantém muito viva e, portanto, não há necessidade disso. Em Portugal há necessidade disso. É importante termos consciência da nossa história, do nosso modo de ser, porque estamos a perdê-lo. Agora, olhando para a filosofia portuguesa, esse trabalho começou a ser feito, mas está muito longe de ter terminado. Muito longe de ter terminado. E também na filosofia portuguesa se foram notando, por confusão entre aquilo que é o pensamento de cada filósofo e a demanda da filosofia portuguesa, também se foi notando que há um preconceito em relação a alguns temas. Um dos temas de que há um preconceito, e eu creio que este é, por excelência, o erro da filosofia portuguesa, porque é quase transversal a todos os filósofos portugueses, quase, é o de não olharem, não darem a atenção devida à importância da tradição cristã, à importância do cristianismo, desde a fundação, e que moldou o nosso ser inteiramente. Não é possível não olhar para este aspecto quando pensamos que naquelas três dimensões que permeiam todas as atividades do ser humano: o culto, a cultura
e o cultivo como uma atividade exterior, de trabalho, uma atividade exterior. E o ponto mais alto é justamente o culto. E é estranho que se procure estudar o modo de ser português e não se olhe para o culto, ou se procure matizar aquilo que foi o culto, e é dos portugueses fundamentalmente. E por isso esta dimensão tem que ser recuperada claramente como sendo a dimensão superior. Ainda mais porque a filosofia portuguesa explicitamente afirma que a teologia é de valorizar. A teologia é o domínio fundamental do ser humano. E não é possível fazer uma afirmação destas e deixar esquecido o modo como a teologia se verteu no povo português. Então, neste vídeo, gostava de lembrar este aspecto, que é importante quando se começa, quando se procura estudar a filosofia portuguesa, é importante fazer esta distinção entre aquilo que é a filosofia de cada filósofo português em particular e aquilo que é a filosofia portuguesa, ou seja, a dedicação ao estudo do modo de ser português, que se pode sistematizar em algumas características mais ou menos definidas.